Vamos ao giro de notícias. Hoje é terça-feira, dia 11 de fevereiro. Uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas num acidente de um jato executivo de um cantor de banda de rock americana. O jato executivo saiu da pista e bateu contra o outro avião no aeroporto em Arizona, nos Estados Unidos. O acidente foi nesta segunda-feira, na hora do pouso do avião. O jato que saiu da pista é do cantor Vince Neil, vocalista da banda de hard rock norte-americana Motley Crue. Neil não estava na aeronave, segundo o comunicado. Ainda não se sabe o que levou o jato de Vince Neil a sair da pista. Também não há informações sobre as identidades das vítimas. Ambas as aeronaves são privadas. A Administração Federal de Aviação informou em um comunicado que está investigando o acidente. Há indícios de que a colisão ocorreu porque o trem de pouso principal esquerdo do jato de Neil falhou no momento do pouso. Os feridos foram levados para o hospital, segundo o Corpo de Bombeiros. As equipes estão trabalhando para recuperar o corpo da vítima fatal. O incidente ocorreu num momento de grande debate sobre a segurança aérea nos Estados Unidos. Foram 3 acidentes fatais ocorridos nas últimas semanas. O estado de São Paulo enfrentando temperaturas de 36 graus e cidades do Rio Grande do Sul, temperaturas chegando a 43 graus, é o que aponta o Clima Tempo. Uma nova onda de calor vai atingir todo o Brasil com temperaturas de até 40 graus e sensação térmica de 50 graus. Segundo o Clima Tempo, isso deve ocorrer a partir de amanhã, quarta-feira, e permanecer até o dia 18 de fevereiro. No Sudeste, o sistema de alta pressão atmosférica e a falta de passagem de uma frente fria faz com que a temperatura se mantenha mais elevada. No Rio de Janeiro e no noroeste de Minas Gerais, os termômetros podem marcar até 40 graus, com sensação térmica de 50 graus. Calor até na sombra e dentro d'água. Já em Vitória, a temperatura é de até 38 graus Celsius. Em São Paulo e Belo Horizonte, a expectativa é de até 35 graus. No Sul, a alta nas temperaturas começou no dia 2 de fevereiro e deve se manter até quarta-feira. O fenômeno está relacionado à falta de chuvas na Argentina e no centro-oeste do Rio Grande do Sul. Na Grande Porto Alegre, o calor pode chegar aos 40 graus. Há a possibilidade de que o recorde de 43,8 graus registrado em Quaraí seja quebrado. Nem os gaúchos vão escapar. Com o calor intenso, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu um alerta de chuvas fortes em grande parte do Brasil, em estados como São Paulo e toda a região norte. Bombril entra com pedido de recuperação judicial com cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais em dívidas. Segundo a empresa, a dívida está relacionada a autuações da Receita Federal por suposta falta de recolhimento de impostos. Entre as décadas de 90 e 2000, a empresa entrou em dificuldades financeiras e acumulou dívidas tributárias. A Bombril disse no comunicado que sua diretoria reavaliou as chances de perda nos processos judiciais e discutiu alternativas para lidar com a questão. Levando em conta o alto valor envolvido, os diretores optaram pela recuperação judicial como saída para conduzir de forma organizada o endividamento e a proteção do caixa da Bombril. A empresa afirmou ainda que, por meio do processo de recuperação judicial, será capaz de manter a sua capacidade operacional e reestruturar adequadamente seu passivo e se reerguer. Listada na Bolsa, a Bombril fechou o dia em alta de 4,7%. Fundada em 1948, a Bombril se consolidou como uma das principais fabricantes de produtos de limpeza no país, sendo o principal produtor de esponja de aço. A empresa ficou muito conhecida nos anos 80. Lembram das campanhas publicitárias estreladas por Carlos Moreno, que foi garoto propaganda da marca por décadas? O slogan se tornou popular. Bombril, 1001 utilidades. Carnaval 2025 deve ter recorde de faturamento no turismo, com receita de 12 bilhões de reais.
O valor indica um crescimento real de 2,1% em comparação ao ano anterior, ajustado pela inflação. A projeção é da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e marca o ano como o mais lucrativo desde 2015. E sabe por que esse deve ser o ano mais lucrativo no Carnaval? O câmbio favorável é um dos fatores determinantes para o aumento do interesse dos turistas estrangeiros pelo Brasil. Em 2024, o país registrou um recorde de mais de 6 milhões de visitantes internacionais, com uma receita acumulada de 7 bilhões e 300 milhões de dólares no turismo. Para esse ano, é esperado um crescimento de 4,8% no número de turistas estrangeiros em fevereiro, alcançando 868 mil visitantes e superando o recorde anterior de 2018. Além do fator econômico, porque no Brasil os estrangeiros gastam à vontade, o Brasil é um destino que mistura diversidade cultural e hospitalidade, o que é muito atrativo, segundo o Senac. E sabe onde os visitantes mais gastam? Nos bares e restaurantes. Os gastos em bares e restaurantes devem liderar as receitas, com uma expectativa de 5 bilhões e 400 milhões de reais em gastos nesse setor. Consórcio liderado por Musk faz oferta de 97 bilhões e 400 milhões de dólares pela OpenAI. A intenção do bilionário é transformar a entidade que controla o ChatGPT em uma organização com fins lucrativos e alocação de até 500 bilhões de dólares em infraestrutura de inteligência artificial através de uma joint venture chamada Stargate. A oferta foi feita por um grupo de investidores sob a liderança de Elon Musk nesta segunda para adquirir a entidade que desenvolve o ChatGPT, que hoje é sem fins lucrativos, tendo apenas uma filial com fins lucrativos. A proposta, considerada inesperada, eleva a competitividade de Musk contra Sam Altman pela administração da companhia. Mas a resposta do CEO da OpenAI não foi das melhores. Altman utilizou a plataforma X para comentar, abre aspas, não, obrigado, mas podemos adquirir o Twitter por 9 bilhões e 700 milhões de dólares, se preferir. Fecha aspas. Altman e Musk foram cofundadores da OpenAI em 2015, mas Musk saiu em 2019 e a OpenAI hoje é uma gigante se tratando de inteligência artificial. Palestinos mostram limpeza de casas em Gaza no pós-guerra. Os moradores da faixa de Gaza estão usando as redes sociais para mostrar imagens de como eles estão encontrando o território e as casas agora com o fim dos bombardeios entre Israel e Hamas. Duas trends estão viralizando nas redes. Em um dos vídeos, moradores de cidades do norte de Gaza fazem vídeos registrando o processo de limpeza de suas casas e como eles estão tornando os locais habitáveis outra vez, mesmo que não do mesmo jeito que antes. No fim de janeiro, quando o cessar-fogo entrou em vigor, Israel liberou os acessos da população ao norte da faixa de Gaza. Com a liberação, centenas de pessoas voltaram à região, onde encontraram destruição e cidades sob escombros. Outra trend feita por palestinos que circula pelas redes mostra uma sequência de imagens de fotos e vídeos da vida em Gaza antes da guerra entre Israel e o Hamas. São imagens de pessoas na praia, restaurantes e de carros circulando pelas ruas que se sobrepõem em sequência com trilha sonora de uma música que, entre aspas, deveria ter tirado mais fotos na tradução livre para o português do cantor porto-riquenho Bad Bunny. Com as imagens de Gaza antes da guerra, a trend dos moradores de casa usa o refrão dessa música de Bad Bunny que diz: eu deveria ter tirado mais fotos de quando tinha você. O que é a pré-eclâmpsia e síndrome de HELP, complicação que tirou a vida da filha de Lexa? A cantora relatou na segunda-feira a morte da sua filha Sofia apenas 3 dias após o nascimento. A artista estava grávida de 6 meses, realizou o parto no dia 2 de fevereiro, mas a criança não resistiu. A vida de Lexa também estava em risco. A cantora relatou pelas redes sociais que foi uma dor que nunca havia visto igual e que foram 17 dias lutando na UTI pela vida dela e da filha. Lexa teve pré-eclâmpsia, que é um problema relacionado ao aumento da pressão arterial e pela presença de proteínas na urina, que pode surgir após 20 semanas de gravidez.
Segundo os médicos, a complicação pode causar o desprendimento da placenta ou o nascimento precoce do bebê. Já a síndrome de HELLP é um quadro de maior gravidade, caracterizado por hemólise e baixa contagem de plaquetas. Essas condições aumentam o risco da gestante ter hemorragia na hora do parto, podendo sangrar até a morte. A causa do problema de Lexa ainda não foi descoberta, mas estudos apontam que a origem do problema pode ser uma alteração vascular durante a formação da placenta ou pode ser uma predisposição genética. Por isso, é necessário avaliar a grávida dia a dia durante o pré-natal e é possível iniciar a prevenção da pré-eclâmpsia a partir de 16 semanas de gestação. Mas no caso de Lexa, as medidas não foram suficientes para conter o avanço da doença diante da gravidade. Os rins dela já estavam ficando comprometidos. Nossos sentimentos pela perda do bebê. Brasileiro que beijou o chão do aeroporto após ser deportado dos Estados Unidos queria dar uma vida melhor aos filhos. César Justino disse que era corretor de imóveis em Goiás e largou tudo em outubro do ano passado para viver o sonho americano e conseguir dinheiro para melhorar a vida da família. Deu tudo errado. César Diego foi deportado dos Estados Unidos após passar 4 meses detido no país e chegou a beijar o chão ao desembarcar no Brasil na sexta-feira. Tamanho era o alívio de colocar os pés na sua terra natal. Ele disse que não conseguiu legalizar a situação no país e foi deportado. Deixou a esposa e os filhos em Goiás e atravessou a fronteira do México com os Estados Unidos. Lá, se entregou às autoridades e iniciou um processo para regularizar a permanência no país, mas enfrentou dificuldades devido ao endurecimento das regras para pedidos de asilo. Agora, César Diego quer voltar a ser corretor de imóveis em Goiás. Ele veio no segundo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos. Ao todo, 111 deportados deixaram os Estados Unidos na sexta-feira rumo ao Brasil. E agora, César Diego dá a dica. Se tiver de ir, vá pela porta da frente, consiga um visto e não passe pelo México. Celular pega fogo em bolso da calça de jovem que está traumatizada. A mulher que se queimou após o celular pegar fogo no bolso vai ter que fazer raspagem nos ferimentos, pois sofreu queimaduras de 1º e 2º graus, segundo os bombeiros. O marido da jovem afirmou que as queimaduras atingiram as costas, as nádegas, as mãos e o braço. Além disso, as chamas chegaram a queimar uma pequena parte do cabelo. O marido disse que o celular foi comprado há apenas 1 ano. O aparelho pegou fogo enquanto o casal fazia compras em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Foi no último sábado. Ele detalhou que ele e a mulher estavam olhando produtos quando a esposa sentiu um calor no bolso e antes que pudesse reagir, o celular pegou fogo. O homem contou que a primeira reação foi retirar a camiseta e usá-la para apagar o fogo. Em seguida, ele colocou a esposa sob água corrente para aliviar a dor das queimaduras. Matheus Lima afirmou que o aparelho pegou fogo sem apresentar qualquer sinal de defeito e que foi adquirido novo diretamente da loja. O marido da jovem ressaltou que ainda estava pagando pelo aparelho e que deve entrar na justiça. Em nota, a empresa do celular, a Motorola, afirmou que está em contato com a consumidora para apurar os detalhes do ocorrido e providenciar a análise técnica do aparelho. A empresa garante que tem como prioridade a segurança dos seus consumidores. Homem ganha viagem de navio, adoece a bordo e tem que pagar R$270 mil. O que era para ser as férias dos sonhos acabou num pesadelo. Um morador de Minnesota, nos Estados Unidos, ganhou uma viagem de cruzeiro para o Caribe, mas o homem acabou adoecendo a bordo, o que lhe custou uma despesa médica de $47 mil, cerca de R$270 mil. Ou seja, o barato saiu caro. Em vez de visitar as praias paradisíacas do Caribe, o Mike Cameron ficou mesmo internado no serviço médico do navio. Mike e sua namorada, Tamra Masterman, embarcaram no navio de cruzeiro em Miami, na Flórida, no dia 5 de fevereiro, com direção ao Caribe. Só que Mike pegou influenza e precisou ser internado no serviço médico do Transatlântico.
Após ficar 3 dias internado, Cameron recebeu alta e levou um susto ao ver a conta: R$270 mil. Segundo ele, foi um choque. E olha que Mike comprou o seguro de viagem para cobrir despesas médicas de até $20 mil, ou R$115 mil. Mas não cobre o rombo que a internação fez na conta dele. Mike disse agora que já pensa em vender o carro e até a casa para pagar os custos. Já a empresa responsável pelo cruzeiro afirmou que o valor cobrado era justo e compatível com o praticado por outras companhias de cruzeiros. O nosso Giro de Notícias fica por aqui. Outras informações no site da Tribuna da Imprensa, www.tribuna.com.br. A gente volta amanhã para te manter muito bem informado com tudo que acontece no Brasil e no mundo. Um grande beijo.